Vamos orar para iniciar. Senhor, nos ajuda a entendermos a Tua palavra, nos dá entendimento, ó Pai, que possamos crescer em conhecimento e Te buscar a cada dia mais, Senhor. Em nome de Cristo, amém. No domingo passado, a gente pôde ver algumas questões. Hoje a gente vai percorrer mais temas do que no domingo passado. Pelo menos eu vou tentar percorrer mais temas a respeito do que a gente tem tratado aqui sobre o cuidado da Igreja de Cristo. E a ideia é que a gente encerre no próximo domingo, se Deus quiser, porque no dia 30 a gente tem a Assembleia, certo? Então, se Deus quiser, a gente vai encerrar próxima semana. O primeiro aspecto que a gente vai trabalhar na manhã de hoje é sobre a nossa responsabilidade, certo? Sobre aquilo que Deus nos orienta ou como Ele nos habilita ao cuidado. Se você quiser acompanhar os slides aí, eu acabei de colocar no grupo da igreja o PDF, certo? Como estamos sem projeção, você pode acompanhar aí, se você quiser, pelo seu celular, os slides que eu acabei de disponibilizar. Se você não está no grupo da igreja, você pede para um amigo seu mandar para você aí, para você conseguir acompanhar. Se você também não quiser, fica à vontade, você não vai perder nada mais para auxiliar no seu acompanhamento, certo? E a primeira perspectiva importante que a gente precisa saber a respeito dessa habilidade, ou como o Senhor nos habilita ao cuidado, é que existe uma oposição, que a gente precisa entender, entre a dependência de Deus e a nossa autonomia, certo? Por que isso é importante a respeito do cuidado? Porque isso vai gerar uma tensão entre nossa dependência e aquilo que a gente tenta muitas vezes viver de maneira autônoma, certo? E essa autonomia ela não é boa para a gente. Agora veja que coisa interessante. Primeiro você diz que depende de Deus. Aí você começa a saltar a corda, digamos assim, da sua pecaminosidade. Aí a corda está solta lá. Aí você começa a se afastar desse Deus. Aí você começa a dizer para si próprio de que você está começando a entender as coisas agora. Isso é o que normalmente pessoas que são incrédulas ou que estão se afastando de Deus começam a dizer para si própria. E aí você quer buscar em outras coisas aquilo que a palavra responde. Entenda bem um exemplo que eu vou dar agora para não sair daqui dizendo que eu não concordo com determinadas coisas, certo? Veja bem. Isso aqui é em outro estudo que eu dei, certo? Se você quiser saber depois, eu posso explicar com mais profundidade, mas eu não vou conseguir aprofundar isso que eu vou falar aqui agora. Qualquer ciência que se propõe a ajudar o homem, ela vai ter um limite, uma limitação, certo? Qualquer uma de maneira geral, antropologia, sociologia, psicologia, até a própria medicina, em relação àquilo que ela entende das profundezas do nosso coração, ela é limitada. Ela só vai chegar na parte externa. Ela não vai conseguir atingir o mais íntimo do nosso coração. A pessoa que está lidando com a sua autossuficiência, ela só vai chegar nessa parte mais externa. Sendo que essa parte mais externa, ela não trata pecado. É por isso que normalmente as ciências hoje, que se consideram autônomas à fé, elas não vão considerar a perspectiva da pecaminosidade. Elas vão dizer que o pecado não existe. Mas é justamente aí, meus irmãos, que o buraco, né, ou que o precipício começa. Certo? Então, quando eu
me proponho a ser ajudado ou a ajudar, certo? O que é que Deus está tentando fazer com a gente? Ele está chegando para a gente e nos dizendo o seguinte: a minha graça, que é abundante e que de maneira completamente suficiente permite vocês, para que vocês sejam abundantes em toda boa obra. Quando Deus chega para a gente e diz isso, lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, veja só, ou você tenta trabalhar com as ciências de maneira limitada, quando você quer trabalhar de maneira exclusiva com isso, ou você considera a graça. Então, o senhor está dizendo que a graça não considera as ciências. Não estou dizendo que a graça, ela considera as ciências, mas a ciência não faz o caminho inverso. Certo? Então, a perspectiva do cuidado dentro da Bíblia, ou a teologia bíblica da perspectiva do cuidado, ela não desconsidera a ciência, mas ela entende as limitações da ciência em relação a isso. E aí, a gente seguindo, a gente precisa entender uma coisa. A partir do momento que eu entendo de maneira humilde a depender do Senhor, é justamente aí em que nós somos capacitados a cuidar de nós por causa do Espírito que habita em nós. Então a gente só vai ter a capacidade de cuidar de nós mesmos, capacitados pelo Espírito, quando houver, vou ser bem redundante aqui, certo? Pelo Espírito Santo, quando houver um espírito de humildade em nós. Então esse espírito de humildade nos capacita aqui, de maneira prática, a entender o que está acontecendo em nós, a olhar para o nosso coração e ser desafiado pela palavra, e a não lidar de maneira não somente descuidada, certo? Mas a não lidar também de maneira... eu estou só com uma expressão aqui, mas não é isso que eu quero falar, não. Quando a gente olha para a gente e acha que a gente é um coitadinho. Eu esqueci a palavra que eu quero usar, mas você está entendendo o que eu quero falar. Por quê? Essa perspectiva de olhar como uma pessoa que sofre o tempo inteiro não é uma perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica de sofrimento é que haja sofrimentos pontuais. A nossa vida ela não é uma reta. Certo? Então, a nossa vida tem altos e tem baixos. Então, a gente nem vive o tempo inteiro alegre, mas também a gente não é para viver o tempo inteiro triste. E aí, o que é que Paulo diz a Timóteo na primeira carta? Paulo chega para Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, no verso 16, e ele diz o seguinte: cuide de você mesmo e da doutrina. Porque essa perspectiva ela é importante para a gente em relação ao cuidado. Porque, veja bem, eu não tenho como cuidar de mim, digamos assim, se eu não tiver apoiado na doutrina. Então, se eu não sei ou se eu não conheço a palavra, eu não vou conseguir cuidar de mim. E aí ele segue. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Então, o que é que Paulo está falando aqui a Timóteo? Existem duas responsabilidades. Cuide de si e instrua a igreja. Qual é a responsabilidade da igreja? Não seja negligente com o aprendizado, para que você consiga cuidar de si mesmo e, em decorrência disso, apoiar aqueles que estão no seu entorno. Então, essa é a perspectiva bíblica básica do cuidado. Eu vou conseguir cuidar de mim mesmo e, automaticamente, dos que estão ao meu redor. Então, veja só. Quando a gente se entrega simplesmente a ideias que são a ideias que estão mergulhadas na ciência,
você nunca vai conseguir ter uma perspectiva bíblica do cuidado dessa. E aí, Reverendo Vladislav vai dizer o seguinte para a gente. A Escritura, ela fala de boas obras e de deveres calcados na ordem do Éden, de cultivar e guardar, e de crescer e multiplicar. Então, por exemplo, como é que a gente coloca isso na prática? Cultuar a Deus e cultivar a terra, tudo isso é uma tarefa ordenada por Deus, as quais nosso coração subverte. Ou seja, a gente prefere cultivar a nossa personalidade, guardar os nossos direitos, crescer em abastança e poder e multiplicar feitos que assegurem a memória do nosso nome. Isso a gente está traduzindo Efésios capítulo 4, versículo 22, viu, irmãos? Aplicando Efésios 4. Então não se engane. Essa perspectiva de sofrimento que não termina, na verdade é uma perspectiva completamente emergida de ideias que não são bíblicas. Ou como muitos costumam dizer, essa pessoa ela está tão psicologizada que ela não consegue olhar para a psicologia, para os benefícios que ela pode proporcionar, e dizer assim, ó, isso aqui é ok, mas eu preciso de um complemento bíblico disso aqui. Quando a gente não consegue fazer isso, é quando a gente diz o seguinte, você está olhando só para a ciência e aceitando só ela. A Bíblia ela é só um amuleto para você. Você não consegue fazer o cruzamento. Por quê? Se eu tenho homens ímpios criando ciência, eu preciso sempre fazer o quê? À luz da palavra, questionar aquilo que é correto ou não. E dentro da perspectiva do cuidado é a mesma coisa. A gente precisa continuar questionando, assim como os bereanos fizeram, se aquilo que está sendo nos ensinado está correto ou não. Certo? Outra coisa. Se eu consigo acreditar de que Deus transforma o nosso caráter e Ele intervém na situação, então existe uma razão para isso. E a razão é a seguinte. A razão de estarmos aqui, depois de salvos, é para aprender a ser e para ser o que Deus quer que sejamos. E não para ser aquilo que o seu coração espera. Porque se eu for fazer, irmãos, tudo aquilo que o meu coração espera, a primeira coisa que eu não estaria fazendo é estar aqui com vocês. Porque domingo de manhã, irmãos, é um momento muito bom para dormir. Eu vim bocejando de casa até aqui. E a única coisa que minha esposa falou assim, não para não, disse, eu nem dormi. Ela disse, mas tu não dormiu? Eu disse, não, não dormi não. Estou brincando com ela, né? Mas ela disse, tu dormiu? Eu disse, prove. Prove que eu dormi. Então, assim, veja que interessante. E como isso confronta o nosso coração. Muitos querem discipular, mas são maus aprendizes a ensinar maus alunos. E o que a gente precisa é ter um espírito aprendiz. E isso, irmãos, tem tudo a ver com disposição. Então, se você quer cuidar, você precisa se deixar ser cuidado. E antes que uma pessoa cuide do seu coração, você precisa deixar que Deus cuide do seu coração. Sabe como é o título do livro? Eu vou repetir para você, o título do livro que está servindo como base do nosso estudo. Quem cuida de quem cuida? Você já parou para se perguntar nisso? Não é o seu cônjuge. Se você é filho, não é os seus pais. Nem o seu namorado, nem a pessoa que você quer namorar. Nem o seu pastor, nem os presbíteros da igreja. A pessoa 00 da lista é o próprio Deus, irmãos.
mas pela sua instrumentalidade e graça, Ele nos chama, esse ministério, de uns aos outros. E esse ministério de uns aos outros, ele precisa ser, primeiro, um ministério ensinável. Então, a primeira pergunta não é se você está sendo confrontado, porque se você é filho, você está sendo. A primeira pergunta importante é o seguinte: você tem deixado o Espírito trabalhar no seu coração? Porque se você está disposto a cuidar de pessoas, você precisa ser cuidado. Bons discípulos de Cristo aprendem da palavra, estudam e aprendem a palavra, e estudam e aprendem com seus pastores, pares e irmãos, e continuam aprendendo até que Deus os chame. Nesse capítulo aqui, ele conta uma história do seguinte, de que ele estava conversando com um pastor que tinha mais ou menos uns 10 anos de formado, e o pastor disse o seguinte para ele: eu fiz um seminário tão bem feito que eu não preciso mais estudar. A única coisa que eu fiquei me perguntando quando eu li esse exemplo foi tipo assim, esse cara não devia nem ser pastor. Quando eu ouço uma asneira dessa, irmão, você já sentiu vontade de matar uma pessoa? Eu não queria matá-lo não, mas eu posso orar para ele morrer. A gente tem um medo danado quando a gente fala um negócio desse, né? Isso é um problema ético, meu irmão, que você precisa tratar no seu coração, mas não vou falar disso também agora não. Estou só soltando gerando o caos. Outra coisa. Existem princípios elementares da doutrina de Cristo que são importantes para nós a respeito do cuidado. Então, quando a gente pensa em respeito da eleição, e nós como eleitos de Deus, nós somos inseridos no pacto da graça. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer para a gente, irmãos, de que Deus não fica esquecido das suas obras, ainda que tenha de aprimorá-las, aperfeiçoando-lhes o caráter. Então, dia após dia, Deus está aperfeiçoando o nosso caráter. Isso significa o quê? Lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 18, a parte B do versículo, né, a segunda frase do versículo, diz o seguinte, e é uma exortação para a gente. Tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Pegando um exemplo prático disso aí. Para você que sofre com ansiedade. Quando Deus está trabalhando no nosso coração a respeito daquilo que eu estou sofrendo pelo dia de amanhã, irmãos, o problema é que normalmente eu sofro com o dia de amanhã. E Deus está me fazendo olhar lá para frente. E esse exemplo que eu estou dando, é bom a gente esclarecer uma coisa. Pessoas que sofrem com ansiedade, irmãos, não são ETs dentro da igreja não, viu? Já comece a quebrar esse problema dentro do seu coração aí. São irmãos igual a você, a diferença é que você tem outros problemas. Mas aí, ainda dentro desse exemplo, o que é que a gente precisa entender? Pessoas que têm dificuldade de olhar lá para frente, elas já sofrem com o dia de amanhã. Eu gosto muito de um versículo que diz o seguinte, basta a cada dia o seu próprio quê? Irmãos, eu tenho muito problema hoje para estar pensando no problema de quando? De amanhã. Um irmão chegou aqui para mim e disse assim, tu está dormindo pouco. Eu disse, se eu te contar como é que foi minha semana. Vão ter semanas que realmente vão ser mais atarefadas. Então sexta e ontem, a gente teve reunião do sínodo. Para você que não é presbiteriano, é até mais difícil entender esse palavrão que eu acabei de falar, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil ela é formatada com instâncias que supervisionam outras. Então, nós temos um conselho aqui na Igreja de Casa Caiada, né, na igreja local, que é supervisionado pelo presbitério. Mas quem é que supervisiona o presbitério? O sínodo.
E ele é obrigado a se reunir de 2 em 2 anos. Então, o que é que eu tive que fazer essa semana, como secretário de atas do presbitério? Revisar todas as atas de 2 anos para cá. Fora as atividades da igreja, né? Mas quem é que se colocou nesse mal? Fui eu, irmão. Não foi Deus que me colocou nesse mal, não, viu? O mal é meu. Eu não posso culpar Deus em relação a isso, não. E o problema, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, é o seguinte: tudo que eu aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Quem complica é você, meu irmão. E no meu caso sou eu. Então é isso que o autor aos Hebreus está lembrando a mim e a você. Tomar posse da esperança que já foi prometido é fazer com que eu e você olhe para frente e não para baixo. E essa perspectiva, ela precisa ser empurrada realmente. E aí a gente sai dessa perspectiva de habilitados a cuidar para correr uma boa carreira. Então, quando Paulo fala dessa corrida, ele está lembrando a gente do seguinte: você já parou para pensar que normalmente eu e você, a gente não julga os que se cansam na carreira, mas a gente oferece companhia e força para ajudar a carregar os fardos? E muitas vezes a gente quer orar uns pelos outros, a gente quer exortar por meio do encorajamento e da admoestação. Ah, mas isso não está acontecendo? Isso deveria ser o normal da igreja. A gente se preocupa um pelo outro, a gente ora um pelo outro, e a gente cuida um do outro. Mas como é que a gente faz isso numa igreja tão grande como a nossa? Você conhece um negócio chamado pequeno grupo? Isso ajuda muito, viu? Você não vai conseguir orar por 500 pessoas não, meu irmão. Agora, se orar por 20, por 15, por 10 é mais fácil. A gente precisa fazer outra avaliação. Existem duas tendências que podem distorcer esse quadro a respeito do cuidado. E que duas distorções são essas? Primeiro, considerar o seu estado do ponto de vista romântico, né? E das duas, uma, você sempre acha que está tudo bem, que não tem problema nenhum, que você não peca. Então, do tipo assim, está tudo muito ruim, mas vai ser sempre assim. E você cria uma beleza naquilo ali, naquela melancolia. Ou você adota o ponto de vista realista pessimista. Ou como gostam de dizer os realistas pessimistas, a tendência é o quê? Piorar. Mas o que é que a palavra nos adverte? Ela vai nos advertir do seguinte: a única maneira louvável para você fazer tal avaliação será por meio de uma perspectiva realista, com esperança, que forneça o quê? Ao mesmo tempo, uma visão clara das necessidades e uma expectação do bem, em termos da obra que claramente o Espírito opera neles e por meio deles. Então eu preciso fazer a correção a respeito de uma clara visão das necessidades e dessa expectativa ou expectação do bem. Então veja bem, semana passada a gente conversou sobre isso. Se eu não tenho uma clara visão da necessidade, eu não vou conseguir, digamos assim, mapear o meu coração como eu deveria. Se a Escritura fala que o meu coração é enganoso, quem é que me dá essa possibilidade de clara visão da necessidade? É o Espírito Santo, apoiados pela palavra. E essa expectação do bem, ela só vai acontecer a partir dessa visão que foi clareada.
Então eu consigo entender o que é bom e o que é ruim. Sabe quando a gente está andando na rua procurando sombra? É isso aí. É essa perspectiva. Onde é o caminho melhor? É aquele ali. Aí você sai de um lado da rua e vai para o outro. Aí chega lá na frente, o lado que você foi, sol novamente. Aí você cruza para o outro lado. Você já chegou para alguém e disse assim, né? Uma pessoa se despede de você, e aí você diz assim, vá pela sombra. Ou traduzindo, né? Vá com cuidado. Não leve sol de graça. A não ser que você goste de se bronzear e não está conseguindo ir na praia. Aí já é uma outra realidade para você e seu coração, né? Existe uma expressão que o reverendo Vadislau usa nesse capítulo, que ele diz assim, não toque a trombeta. E o que é que ele está falando? Entenda o seguinte, no caminho para a perfeição de Cristo, nós somos assegurados pela justificação. Então vão pessoas que estão em diferentes estágios de amadurecimento e todas, sem exceção, despindo-se de suas personas e não revestindo-se dele em santificação no Espírito. Deixa eu corrigir aqui, certo? E revestindo-se dele. Então, essa perspectiva de tornados justos por Cristo e entendendo que pessoas dentro da igreja estão em níveis de vida diferentes. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que tem pessoas que se convertem às vezes, que amadurecem tão rápido, que elas parecem ser mais maduras na fé do que uma pessoa que está há 30 anos na igreja. Veja bem, irmãos, o que é que a gente entende nessa perspectiva de amadurecimento? Existem pessoas que serão mais maduras na fé por consequência do Espírito Santo, com o intuito delas serem líderes na igreja. Isso eu realmente acredito que acontece. Mas existe um trabalho nosso e responsabilidade de conhecer ao Senhor. Então é como se o Espírito nos desse o pacote básico de busca ao Senhor, mas a partir dali eu e você temos responsabilidades. E o Espírito continua nos ajudando nessa manutenção. Então o que é que vai caracterizar esse estágio? Não é a posição que a gente ocupa, mas é a sensibilidade para reconhecer onde a gente está. Então Paulo vai dizer lá em Efésios 4, de que Jesus, ele faz soar a trombeta de exortação, de disciplina e de encorajamento, mas quem soa a trombeta é ele, não eu e você. Certo? Deus não chamou você para ser caça-pecados, não. Tem irmão que anda que nem o caça-fantasma. Você já viu esse filme? Tem a versão mais antiga e a versão mais recente, né? Então o cara anda todo armado aqui procurando quem está pecando. E se ele pudesse, ele dava um tiro em você, feito o caça-fantasma, para tirar aquele espírito de maldade e mazela em você, para dizer assim, para de fazer isso. E sabe o que é que eu acho mais interessante? É porque algumas pessoas, principalmente isso acontece com casais, certo? A gente chega, vai conversar com aquele casal e tudo mais, e normalmente um dos dois chega e diz assim, mas pastor, fulano não para de fazer isso. A primeira pergunta que eu faço é, você está orando por isso? Porque a pessoa quer fazer com que ela entenda aquele problema de todo jeito. Mas isso não tem a ver, irmãos, com a gente passar a mão na cabeça da pessoa. Sabe por quê? Muitas das nossas dificuldades pessoais, interpessoais e ministeriais são causadas pela vaidade. E orgulho é coisa lisa que nem porco encebado. Que é difícil de pegar. Você já tentou pegar um porco encebado? Você não consegue não, meu irmão. Eu diria que é quase impossível.
E se ele estiver dentro do local, no local habitual dele, eu diria que você vai ser mais sujo do que ele não pega ele. Então essas situações de mal-estar, elas vão se sucedendo, a gente vai se queixando delas. A gente vai se queixar da atitude de algumas pessoas. A gente vai sentir que ninguém nos ouve. E a gente não vai parar para pensar de que talvez o som da trombeta ou do símbolo esteja projetando mais a nossa vaidade do que a vaidade do outro. Ou como Paulo costuma dizer, cuidado com o quê? Com a trave que está no seu olho, porque você está incomodado só com um ciscozinho que está no olho do outro. Certo? Seguindo. E aí surge uma pergunta importante. Será que você deseja ser uma trombeta falsa, uma nuvem desprovida das águas, ou talvez uma árvore sem frutos? Porque aqueles irmãos que buscam honrarias humanas, que costumam apregoar conquistas, ocupar cargos, pensar em termos de números em vez de qualidade e daí em diante, Deus vai nos mostrar de que essa é a origem de muitas das nossas dificuldades relacionais. Ou uma incongruência entre a nossa imagem pública e a imagem privada. Ou como os conselheiros costumam falar, você tem um sério problema de idolatria em relação às pessoas. Eu conversava isso com alguns irmãos essa semana, que eu disse o seguinte: normalmente, certo? Estou generalizando, não. Normalmente, pessoas que não gostam de se relacionar dentro da igreja é porque elas não querem ter a sua imagem desmanchada. Porque o mínimo que você se relaciona da igreja, você se despe. E as pessoas vão conseguir detectar com muita velocidade as suas qualidades e os seus defeitos. Então, quando Deus chega para a gente e diz assim, você precisa se livrar ou se despir do velho homem e assumir essa personalidade nova que eu estou dando a você. Liberte-se do seu pecado e caminhe comigo através da palavra. E o que é que Deus quer fazer justamente na nossa vida para que a gente seja cuidado e cuide? Deus quer operar a integração do caráter para que eu e você assumamos, ou como o reverendo Vadislau usa uma expressão aqui, para que a gente plasme a imagem de Cristo. Então, essa perspectiva de assumir essa imagem que foi dada a mim e a você, ela é justamente um movimento. Eu me livro do velho homem e eu assumo essa nova imagem que me foi dada. Então, essa perspectiva de correr essa boa carreira, ela mostra a mim e a você que dentro das nossas responsabilidades, a gente precisa o tempo inteiro se despir desse velho homem e ser confrontado pela palavra. Porque a nossa autoimagem, irmãos, muitas vezes a gente quer que ela seja muito bonita. É que nem quando uma pessoa chega para mim e diz assim, isso é uma coisa bem simples, viu, irmãos? Mas que me lembra da graça de Deus todos os dias. Mas tu nem respondeu minha mensagem no WhatsApp. Eu digo, bem-vindo ao time. Eu ouço isso até da minha mãe. Então, se eu ouço isso até da minha mãe, imagine você, meu irmão e minha irmã. Eu não falo isso com alegria, não, irmãos. Agora, quer ver eu pensar em orar em precatória por você? Eu fico me controlando assim, Senhor, não me deixa fazer uma besteira. É quando você manda uma mensagem e liga ao mesmo tempo.
Entenda o seguinte, irmãos. Se a sua mensagem não foi visualizada, louve a Deus. Se ela foi visualizada e não foi respondida, mande de novo. Porque se ela não foi visualizada, ela está ligada lá nos importantes. Ela está lembrando a mim que existe uma mensagem para ser respondida. A não ser que seja uma coisa urgente, né, irmão? Se for uma coisa urgente, você não vai me mandar mensagem, né? Você vai me ligar, né? Mas vamos seguir. Terceira e última... Não é a última, não. Acho que dá para seguir mais um pouquinho. Terceira imagem. Existe um grande quadro do sofrimento, que não havia tocado nele ainda, e que eu acho que é importante a gente ter uma perspectiva corrigida disso aqui. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz o seguinte. Não diz barulho não, viu, irmãos? Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3 diz o seguinte. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. A grande pergunta que eu faço a você é a seguinte: você não vai perseverar se você não passar por provação. Isso é uma questão lógica que Tiago está usando aqui. Passar por provação, sabendo que a provação de fé produz perseverança. Então não existe perseverar sem sofrer. E aí, como eu trabalhei na semana passada, o sofrimento, ele é um incômodo que deve gerar crescimento na nossa vida e não estagnação. E aí é importante a gente corrigir uma coisa. Se você está sendo alertado e você faz pouco caso desse alerta, a probabilidade de você adoecer, ela é certa, meu irmão. O entendimento ou a perspectiva bíblica da sua insistência em ignorar avisos vai levar você, muito provavelmente, a uma melancolia profunda. Certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Toda depressão é porque eu ignorei? Não. Mas muitas delas são. Ok? E o que é que Tiago está querendo dizer para a gente? É que o amadurecimento ele só ocorre quando a perseverança tem ação completa. E aí ele chega para a gente e diz o seguinte: nós somos tornados perfeitos, íntegros e não deficientes. Perfeito, íntegro e não deficiente, isso só acontece em um lugar, irmão. Eu e você, nós estamos desejando mais o céu do que a gente imagina. Perfeito, íntegro e não deficiente é o céu. Então, se a gente não está atendendo o sofrimento, será que a gente tem atendido ao sofrimento, entendido o sofrimento ou a luta? Se você não está entendendo o seu sofrimento, meu irmão e minha irmã, fale com Deus. Se você continua sem entender, peça sabedoria. Mas peça com fé. Com uma fé associada justamente a essa virtude, para que você possa praticar. Eu conversava com um amigo uma vez e ele disse o seguinte: não peça paciência. Se você pedir, você vai ser provado. É melhor você pedir força. Não é melhor? Mas eu não tenho mais paciência, pastor. Você está pedindo a coisa errada. Então, perseverança tem a ver com o nosso coração sendo trabalhado, para que a gente entenda melhor o Senhor e a gente seja fortificado pelo Espírito. Isso não significa que o Senhor não está nos assistindo. Certo?
Uma outra coisa a respeito da questão do sofrimento ainda. Muitas vezes eu e você acredita que Deus é bom, mas você se pergunta, será que Ele é bom para mim? É como se, tipo assim, você visse a bondade de Deus de maneira geral, nas coisas, na igreja, nas pessoas, nas outras famílias, mas você se pergunta se Ele é bom para você. Romanos capítulo 8, versículo 26, ele vai lembrar a gente duas coisas importantes. Eu não vou citar o versículo não, certo? Eu já estou aplicando ele. Ele vai lembrar que todas as minhas orações, elas são idólatras. E ela vai lembrar também de que todas vêm contaminadas pela minha vaidade. E graças a Deus pelo Espírito Santo. Porque o que é o mesmo texto de Romanos do capítulo 8 diz? De que o Espírito Santo ele vai fazer o quê? Perante as minhas orações. Vai corrigi-las e interpretá-las com gemidos inexprimíveis e entregá-las a quem? Ao Senhor. E aí vem uma outra perspectiva importante a respeito da doutrina. Por quê? A partir do momento que nós desconhecemos a doutrina da oração, essa oração ela vai se tornar uma coisa amarga para a nossa vida. É como se eu e você, a gente tomasse emprestado do mundo um conceito de oração que nem de longe corresponde à oração bíblica. Mas eu e você, a gente precisa lembrar do seguinte, que Cristo ele é sabedoria e poder de Deus para orientar tanto a nossa vida quanto a nossa vida de oração. E aí como é que a gente corrige isso aí? O que Deus quer que eu e você façamos, irmãos, é o seguinte. O que Deus quer é que nós oremos para que nós o conheçamos a Ele e a sua vontade, e para que a gente entenda de uma vez por todas quais são as nossas reais necessidades. Aí você pode estar se perguntando, né? Minha necessidade é isso mesmo, meu irmão. Olha, se eu for botar numa lista o que eu quero, e Deus escrevesse do lado o que a gente precisa, essa lista ela seria zerada na mesma hora. Tem um exercício muito bom que você pode começar a fazer a partir de hoje. Tudo que você quer resolver na sua vida, coloque numa lista. Tudo que você quer resolver, certo? Você vai fazer uma segunda lista. Você vai colocar nessa segunda lista tudo que você consegue resolver hoje. E você vai orar pelas duas. E dia após dia, você vai reescrevendo as duas listas. E o Senhor vai nos ensinar duas coisas. A primeira delas é a seguinte. A lista das coisas que você vai resolver hoje, você não vai conseguir resolver todas. E outra coisa que eu diria que é a mais importante. Ao longo dos dias que se passam, você vai começar a perceber que vão ter coisas nessa lista, que elas vão sumir, de que você nem resolveu e nem precisou resolver. E o Senhor tomou para si e foi resolvido. Eu ainda digo uma segunda coisa. Muita da nossa ansiedade está nessas coisas que somem e que o Senhor resolve. E aí a gente precisa entender uma segunda perspectiva ainda dentro dessa questão do sofrimento. Você já ouviu falar da dor de todo mundo? Vou lhe contar aqui vou lhe fazer pensar aqui um pouquinho. Muitos de nós, crianças ainda, já sentíamos a solidão. Se nos faltava a presença paterna,
Se sentíamos falta de afeto e cuidado, podia ser uma falta de satisfação e talvez até mesmo eu li errado aqui. Falta de presença paterna, de brinquedo, falta de doce e de passeio. Sabe o que é interessante? Hoje, crescidos, sentimos falta de afeto e cuidado, de satisfação, de agrado e até mesmo de uma aventura. Mas sabe o que é que a gente esquece? Para Deus, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi com a vigília da noite. Mas para nós, o tempo oscila como oscila o pêndulo dos nossos sentimentos. Se você se permitir a ser conduzido pelo seu coração, você vai entrar na frequência dos seus sentimentos. Eu diria que isso é viver à beira do precipício. Deus não nos chamou para viver a partir daquilo que a gente sente. E ainda vou dizer uma coisa mais séria. Isso é o tom dessa geração. Ela é motivada, conduzida e entregue ao que sente. Então as pessoas deixam de fazer coisas porque sentem, fazem coisas porque sentem, tiram a sua própria vida porque não estão sentindo ou querem viver de maneira desvairada porque estão sentindo demais. Mas Deus não nos chama para viver assim. Deus não nos chamou para dividir esse pêndulo. E é justamente quando a gente vira a chave. E a virada de chave a respeito disso é o seguinte. A gente deveria ser lembrado constantemente de que esse mundo caído, ele tem aflições. E que muitas vezes eu e você, a gente quer mostrar bom ânimo. Mas a dor de todo mundo, ela não me consola. Eu sinto a minha. E por que eu estou sentindo tudo isso? Sabe o que é interessante? Para Paulo, paciência, ela é uma virtude que é força do caráter que nos capacita a enfrentar a adversidade. A gente ainda está no texto de Romanos, viu? A gente só caminhou um pouquinho nos versículos. E sabe qual é a correção que precisa ser feita? É justamente a seguinte. Na queda, os problemas desabaram sobre a nossa cabeça. Agora, na redenção, se você acredita verdadeiramente no Senhor, Deus nos retira de sobre os problemas ou sobre os escombros e nos assenta sobre eles em sua vitória. Você entendeu essa imagem que está sendo mostrada para a gente? Pense o seguinte, isso aqui não é uma bateria, não. Isso aqui é um amontoado dos seus problemas. Você está no meio deles aí. Você não consegue sair. Quando você é redimido, você ainda vê os problemas. Mas você não está mais preso neles. E aí, reverendo Vadislau, ele, de maneira poética, diz que a gente está sentado sobre eles. Quando você está sentado sobre um amontoado de terra, que você olha ao redor assim, você está vendo tudo que já aconteceu na sua vida, meu irmão. Deus não deleta as coisas que para trás ficaram, não. O que Ele está mandando você fazer é olhar para frente. Pare de olhar para as coisas que para trás ficaram e se conecte para as coisas que virão. Então, a questão da paciência, dela ser uma virtude, é que ela vai lembrar a gente de que Deus, ao nos retirar de sobre os problemas, Ele nos assenta sobre eles na sua vitória. E aí, reverendo Vadislau, parafraseando 1 João,
ele também vai nos lembrar o seguinte. Ele lembra a mim e a você de que a nossa luta não é contra poderes humanos, mas é uma luta justamente contra toda uma cultura comandada pelo quê? Pelo reino de trevas que ataca a nossa fé. E sabe qual é o problema? É que essa cultura, ela está engolindo tudo. E muitas vezes eu e você faz vista grossa disso aqui. E Deus está chamando eu e você a não fazer vista grossa disso aqui. É quando eu e você a gente é questionado sobre questões éticas, jurídicas, estéticas, e a gente diz, não, está tudo bem. Não está tudo bem não, irmãos. O problema é que a gente não viu a coisa degringolando lá atrás, e quando a gente viu a fogueira completamente acesa, a gente diz, não tem mais como apagar isso. Aí a gente se amedronta. Isso em todas as situações. Na nossa justiça, na nossa política, na música, na cultura, na qualquer coisa que apareça para você. E muitas vezes, eu e você é tentado a fazer o quê? Não, mas se a gente tirar essa palavrinha aqui da música, pronto, corrigiu. Sabe o que é interessante? É que normalmente o filtro do Spotify de palavras, digamos assim, torpes, ela não funciona para as palavras brasileiras ou para as músicas brasileiras. Porque normalmente são músicas de duplo sentido. Eu estava ouvindo uma música e disse, rapaz, eu prestando atenção à letra, era uma música em inglês, prestando atenção, e ela estava com aquele tagzinho de música explícita. O cara não disse palavra torpe, hora nenhuma. Quando chega na última palavra da música, ele solta um palavrão. Ou seja, ele acabou de impedir de que pessoas que não querem ouvir isso deixem de ouvir a sua música, porque ele achou que está tudo bem, eu vou soltar um palavrãozinho aqui no final da música para dar um brilhozinho nela. É nesse tipo de coisa, irmãos, que eu e você, a gente vai sucumbindo. E a gente muitas vezes acha que está tudo bem. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Vamos lá. Isso vai recair sobre o quê? Isso recai justamente, irmãos, sobre os nossos relacionamentos. O reverendo Vadislau vai dizer que dentro dos nossos relacionamentos, a autojustiça é a peste desse século. Sabe por quê? Ele vai dizer o seguinte, nós somos consumidos pelo sentimento de que temos direitos assegurados em relação a uma diversidade de coisas que recebemos da graça de Deus. Mas sabe o que é interessante? É que confissão e perdão são os elementos-chave para todo tipo de relacionamento rompido. Aí você diz assim, mas fulano não me perdoa. Como é que tu sabe? Já procurou ele para conversar? Relacionamento, irmãos, é uma mão dupla. Vai e vem. E muitas vezes, o mais egoísta do relacionamento sou eu. Porque me oferecem muito, mas eu dou pouco. E nos dias de hoje, você ser amigo, eu diria que é uma das coisas mais difíceis. Sabe por quê? Porque nós não temos tempo. Já começa daí. E relacionamento significa doar tempo. O problema já começa na nossa casa. E Pedro alerta isso. Ele diz o seguinte aos líderes do lar. Viva a vida comum da sua casa.
Sabe quando você está querendo trocar de carro e começa a trabalhar à noite? Você está pecando, meu irmão. Nós precisamos viver a vida como um do lar. Eu tive que alertar um jovem da igreja essa semana. Eu disse a ele, veja só, reflita em postergar o seu desejo de fazer concurso. A sua família está carecendo do seu tempo. Porque normalmente trabalha esse dia todo, você vai estudar à noite, né? E às vezes, as nossas esposas e os nossos filhos estão sofrendo porque eu e você não estamos dando tempo à nossa família. E eu vou estudar quando? Quando você perceber que sua família está estável. Está lembrado? A gente acabou de ver isso aqui. Como é que eu vou interpretar bem a escritura e cuidar bem da minha família se eu não estou sabendo interpretá-la? Fazer a leitura dos momentos. Sabe quando sua esposa está virada no giraia com você? Você não vai fazer aquele tipo de pergunta para ela. Se você fizer, você vai levar cipuada. Ou então o inverso, né? Seu marido está em silêncio. Normalmente, homem em silêncio é mais perigoso que falando. Silêncio sepulcral. E a mulher fica pensando, pergunto, não pergunto, pergunto, não pergunto, pergunto, não pergunto. Isso deve ser lido, irmãos, em relação à nossa vida de maneira geral também. E a gente precisa ser lembrado de uma outra coisa a respeito disso. Nessa questão dos relacionamentos, a gente vai ser lembrado do seguinte ponto. Nós devemos amar a Deus a ponto de passar fome. Sabe por quê? Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, a gente vai ser lembrado de duas coisas. Primeiro, de que falta sinceridade na gente. E falta também amor intenso que cubra uma multidão de pecados. E a gente confunde muito esse ensinamento. Das duas, uma. Ou a gente deixa a corda solta e a gente não vê nada, ou a gente é aquele irmão carrasco de que a cada novo pecado, você diz assim, errou de novo. É como se... Você já ouviu um contadorzinho que você vai clicando, ele vai virando o número. Tem esse digital hoje em dia, mas normalmente ele é analógico, né? Vai contando. Normalmente o pessoal que está contando pessoas entrando em lojas, em avião, está com a mão para trás. Normalmente ele está com a mão para trás porque está com um contador e tocando nele. É como se você, a cada erro do seu irmão, do seu esposo, da sua esposa, do seu namorado, você fosse clicando. De novo, de novo, de novo. Você está virando uma goteira, meu irmão. Incansável. E a confusão justamente nisso aí é porque isso não significa que a gente está ocultando as transgressões do outro. Porque vai ser dito em Provérbios que quando a gente oculta a transgressão, nós estamos traindo a prosperidade. Mas aí também em Provérbios, tá? Estou saindo do capítulo 28 e indo para o 17 agora. A discrição também produz amor e assegura a amizade. E o que é que o autor de Provérbios está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer que quando eu entendo a dor do outro e estou acompanhando, acompanhando e ajudando aquela pessoa a se livrar daquele problema, eu não estou sendo condescendente com ela, mas eu vou caminhar com ela em amor, tentando fazer a leitura dos movimentos do Espírito Santo, de que se aquela pessoa está conseguindo superar aquilo ali ou não. E isso vai, irmãos, de coisas simples a coisas complexas. Pode ser que você seja orgulhoso o suficiente para não saber ou não querer pedir desculpas. Ou pode ser que você tenha um problema seríssimo com pornografia, por exemplo. A pessoa que está acompanhando você em discrição, ela sabe que você está errando. E a pessoa que está tentando ajudar e cuidar, você não precisa lembrar ela que ela errou de novo. Ela já mostra com as feições dela que ela errou de novo. E você vai lembrar novamente ela da esperança do Evangelho.
e não dar outra cipuada na ferida que já está aberta, gangrenando. Então, o nosso trabalho não é pôr o dedo na ferida, é colocar remédio de novo. E colocar remédio é diferente. Agora, veja bem, a exortação do Evangelho causa dor, porque cicatrização dói. Então, a gente tem que estar alertando de tempos em tempos com o Evangelho. Então, se a gente estiver disposto a passar fome até que nosso caráter seja transformado e Deus atue na situação, certamente a gente estará disposto a fazer tudo mais que é devido para diligentemente, sabe fazer o quê? Como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é uma característica, irmão. Sabe de quem? De quando Cristo fala lá no Sermão do Monte, de que o reino dos céus, ou bem-aventurados, os pacificadores. Paulo está mostrando para mim e para você como é que a gente pode fazer isso. A manutenção na unidade cobra através do exercício da aplicação da palavra, mas isso não significa que eu e você tem que se tornar uma pessoa insuportável. E aí, para a gente poder encerrar, isso depende de quê? Isso depende de disposição pessoal. Isso depende que eu e você, a gente carregue um pouco de peso. É um pouco, viu, irmãos? Não precisa ser muito, não. E vai demandar da gente 3 ações. E isso a gente aprende lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 19 ao 24. Certo? Primeira ação, você vai precisar aprender a investir em valores não rentáveis e inseguros. Não rende e nem tem garantia. E isso vai ser dito aonde? Mateus 6,19 diz o seguinte: não acumuleis. Essa é a primeira ação que eu e você a gente precisa fazer para avançar na perspectiva do cuidado. Segunda ação, você vai precisar investir em valores rentáveis e seguros. E aí o versículo 20 diz o seguinte: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. E a terceira e última ação, você vai precisar abrir os olhos para a questão da autoridade. E o versículo 22 diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Aquilo que eu e você vê precisa aprender a receber filtragem. E o versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores. Salomão vai pedir isso ao Senhor lá em 2 Crônicas, o relato de 2 Crônicas, capítulo 1, lembra a gente do pedido de Salomão. A gente não pode, irmãos, atender a 2 coisas que são aparentes e efêmeras, e ao mesmo tempo manter o objetivo de alcançar as coisas que são invisíveis e eternas. Ou você atende ao seu coração, que é enganoso, e que você não vai conseguir nem se ajudar e nem ajudar ao outro, ou você começa a atender aquilo que a Escritura orienta, e aí você vai ter o seu coração trabalhado, a sua visão corrigida, e você vai conseguir ajudar a si mesmo e ao próximo. Irmãos, eu disse muita coisa hoje, muita coisa mesmo. Eu quero convidar você a passar a semana refletindo sobre isso. Se quiser mandar mensagem para mim, pode mandar, viu? Fica à vontade. Se tudo isso que eu estou fazendo aqui redundar em aconselhamento, eu dou glória a Deus por isso.
Porque foi muita coisa que eu disse para vocês hoje, certo? E se Deus quiser, na semana que vem, a gente vai encerrar isso aqui, certo? Quero convidar você a ficar de pé, para que a gente possa orar. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, nos instrui, Senhor, através do Teu Espírito, quebranta o nosso coração, Pai, para que ele seja trabalhado, para que a gente seja ajudado por Ti, Pai, pela Tua palavra, que a gente possa crescer, não somente em conhecimento, mas possamos aprender a perseverar e a se utilizar, Pai, dessa dádiva da paciência, em ver a nossa vida sendo trabalhada por Ti, Pai. Nos ajuda também, Pai, a deixarmos de ser egoístas e ajudar uns aos outros, Senhor. Que esse trabalho do auxílio, da companhia, da amizade, que a gente sabe que é trabalhoso, Pai, possa mudar também a nossa perspectiva de vida de reino e que a gente possa ajudar um ao outro. Faz com que o Teu amor, que é maravilhoso, Pai, nos conforte, nos console, transforme o nosso coração, a nossa perspectiva de vida, Senhor, e nos faça olhar para frente, Pai, para a Tua volta, sabendo que Tu tem cumprido tudo aquilo que Tua palavra nos disse, Senhor, e que possamos aguardar ardentemente a Tua volta, Senhor. Em Teu nome é que Te oramos, Pai. Amém.